Último capítulo, Malaquias, no capítulo 4. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 4. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, está entre nós, mais uma vez, a palavra inspirada pelo Senhor. Aqui temos o encerramento do Velho Testamento. A partir daqui, houve um silêncio de Deus na terra. Por alguns séculos, os profetas não receberam a manifestação do poder de Deus, até que veio o tempo anunciado da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, quando o próprio Senhor se fez homem e começou a operar prodígios e maravilhas. Então nós lemos aqui o encerramento, nós lemos aqui o fim. O Velho Testamento, ele se inicia com a criação, no Gênesis, a anunciação da formação do mundo, de todas as coisas, a anunciação dos patriarcas, de como a família dos patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, eles cresceram, se multiplicaram, chegou o tempo de José, que José vai ao Egito, e a partir dali uma grande multidão é constituída, e ali tem-se a obra de Deus. Passam-se, se nós olharmos no início do Novo Testamento, 42 gerações desde Abraão até o tempo de Jesus Cristo. E quando nós chegamos no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus inicia nos relembrando como se dá o nascimento de Cristo desde as gerações. Então, novamente, nós temos a anunciação de um fato novo, de uma criação, da chegada do nosso Redentor. E quando passa o Novo Testamento, assim como encerra esse livro que nós lemos, falando dos dias vindouros, nós iremos encontrar no encerramento do Apocalipse, nós iremos encontrar também um encerramento, falando o que haverá de acontecer, o que haverá de acontecer com os justos e com os ímpios, mas já não mais anunciando a vinda de um profeta ou a vinda do remidor, já o próprio Cristo nos anunciando o que haverá de suceder, inspirando o apóstolo João. Tudo tem início, tudo tem fim. A jornada da Bíblia
ela nos conta, elas nos fala a respeito de promessas de Deus de abençoar o povo, e o povo errando, e assim vai se transcorrendo a história, mas o povo pode errar, o povo pode sofrer, mas a história de Deus, ou os desígnios de Deus para o povo dele, se cumpriram todos. Às vezes podemos, irmãos, estar com medo do que deve acontecer na nossa vida, do que vai acontecer na nossa jornada. O Senhor começa uma obra, o Senhor termina a obra na tua vida. E aqui, irmãos, o conselho que ficou dessa profecia, que o Senhor Deus nos enviaria o remidor. Veio o Senhor Jesus entre nós, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E está escrito que através da obra de Cristo haveria conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. A conversão é tornar-se para, é voltar-se para uma situação. Então o Senhor Deus instruiu nesta profecia, e Cristo veio nos instruindo assim também, para que tenhamos muito cuidado e muito zelo para a nossa família. Nós precisamos ter compromisso com os nossos filhos. Nós precisamos ter compromisso com os nossos pais, compromisso de querer bem, compromisso de orar pela vida dele, orar pela alma deles, compromisso de instruí-los nos caminhos do bem, instruí-los nas leis do Senhor, porque fazendo dessa maneira estamos cumprindo com a profecia que foi determinada, um mandamento, para que assim o Senhor possa operar a boa obra dele no meio de nós, irmãos. Porque se nós não agirmos dessa maneira, se eu estiver preocupado somente com a minha salvação, ou se eu estiver preocupado somente com a obra de Deus na minha vida, ainda essa semana nós tivemos contato com uma pregação, uma preleção do homem que foi considerado o maior evangelista do século passado, Billy Graham, um americano, e ele, no meio da pregação dele, ele fala que nós precisamos ter discernimento das coisas. Ele fala, você pega uma criança, que ela começa a falar, ela começa com gugu dadá, os pais ficam, até choram. Eles choram, ela fala que gracinha, mas tão novinho já está falando. Está acontecendo isso comigo e com a minha esposa, com o nosso filho, com o Pedro. Só que se a criança cresce e ela chega na fase adulta e continua falando gugu dadá, tem alguma coisa estranha ali. Faltou ela crescer, faltou ela se desenvolver. E esse pregador anuncia que nós precisamos crescer diante de Deus. A nossa fé, o nosso testemunho, a nossa vida com Cristo, nós não podemos ficar nos primeiros rudimentos. Nós não podemos ficar como crianças. Nós precisamos crescer. Não é simplesmente ir à igreja e pedir, sai e continua fazendo tudo da mesma maneira. Nós precisamos buscar ter o entendimento com o nosso Deus, que é o nosso amigo, o Espírito Santo, fazendo uma troca, falando, Senhor, eu preciso e eu ofereço, eu me esforço para ser agradável na Tua presença. Então, se eu estiver preocupado somente comigo mesmo, eu estarei em desacordo com a palavra. Se eu vir à igreja e deixar a minha casa em guerra, ou não orar pelos da minha casa, não orar pela minha família, não orar pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos da minha igreja, estaremos em desacordo com a palavra. Então nós temos o compromisso, despertados pelo Senhor, mais uma vez nesta noite, de zelarmos uns pelos outros,
convertermos o nosso coração, voltarmos o nosso coração para a nossa família. Os filhos, irmãos, o Senhor escolhe o pai, a mãe, aquela alma nasceu através daquele casal. Será que é sem significado, irmãos? Será que um filho que nega uma oração para o pai, será que ele não está pecando? Porque a alma do pai, a alma da mãe, a alma dele, a alma da irmã dele, a alma dos irmãos dele, estão tudo conectado um com o outro, porque assim o Senhor o quis. E o que o Senhor nos instrui nessa noite, pela palavra, pelo texto bíblico, é que devemos convertermos os nossos corações aos pais e os pais converterem os corações aos filhos, para que o Senhor não venha com maldição e ferir a terra. Se nós queremos ser abençoados, nós precisamos começar zelando e abençoando a nossa própria casa, abençoando embaixo do nosso próprio teto. Isso vale para nós que estamos na congregação, isso vale para a nossa irmandade que nos acompanha pela internet. E essa palavra, ela é válida a qualquer tempo que ela for ouvida ou assistida. Irmãos, e conforme nós falamos, tudo tem um tempo determinado por Deus. E aqui o Senhor anunciou através dessa profecia que chegará o tempo que os justos pisarão sobre os ímpios. Não porque o ímpio nós iremos machucá-lo. Está escrito que não iremos maltratar o ímpio. Está escrito que o ímpio, e onde houver impiedade, será como palha. E o fogo do Senhor queimará a palha. E não haverá nem raiz e nem ramo. Quando vem uma plantação, quando vem uma colheita, e o maquinário passa, aqui o irmão Samuel e outros irmãos que conviveram com a agricultura podem dar o melhor testemunho dessas coisas, mas quando você passa com a colheita, depois de um tempo nasce o broto novamente, não é isso? Mas quando o Senhor fala que vai ser exterminado, é porque não vai ficar nem raiz e nem ramo, é porque não haverá mais a impiedade. Haverá somente o sol da justiça queimando a impiedade e brilhando sobre a vida daquele que procurou ser justo diante de Deus. Então nós podemos estar vivendo em aflição, nós podemos estar passando por provações, mas sobre a cabeça do justo e sobre a cabeça daquele que busca a justiça, o Senhor não deixará que esse fogo queime, mas o Senhor fará com que possa brilhar a bênção dele sobre a sua vida também. É a palavra do Senhor, irmãos. Às vezes, durante as nossas provações, nós ficamos com medo da morte, medo da doença, medo de não recuperar a saúde, medo de um negócio se frustrar, um negócio ser mal sucedido, medo, enfim, o medo, ele é um espírito que acompanha as pessoas, e nós estamos no mundo, não é diferente com nós, mas o Senhor nos instrui por essa palavra, que tem um tempo determinado para todas as coisas. E se o tempo do Senhor na sua vida é tempo de exaltação, não haverá a iniquidade dominando sobre a tua vida. Então nós precisamos confiar na palavra, porque às vezes quando nós estamos passando por uma jornada de provação, todas as vezes nós queremos uma confirmação da mesma palavra. O Senhor hoje nos despertou que devemos cuidar, zelar da nossa família, que precisamos ter o nosso caminho convertido aos caminhos do Senhor, mas as bênçãos do Senhor não estão esquecidas nas nossas vidas, irmãos. Tudo que começa, termina. Tem o começo da história da Bíblia, tem o término dela. Passaram-se diversas gerações, veio o Senhor Jesus, começou uma nova história e ela termina
com o mesmo enredo do término desse capítulo. E nós estamos aqui na expectativa mais próximos do que aqueles que vieram antes de nós, estamos mais próximos de alcançar essa promessa do dia do juízo, quando descansaremos com o Senhor. Mas durante a nossa jornada aqui, que possamos nos despertar de fazer o nosso melhor, o nosso compromisso de sermos agradáveis a Deus, e o Senhor zelará pela boa obra, pela boa palavra dEle nas nossas vidas, irmãos. Na tua vida, na vida da tua família, mal nenhum chegará na sua tenda. O Senhor nos sustenta na palma da mão dEle, irmãos. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, talvez todos nós não estaríamos vivos. A obra do Senhor, ainda ontem eu estava num compromisso com uma pessoa, ele pediu que eu explicasse esse assunto de igreja para ele. Ele falou, mas eu não vejo isso acontecer. Por que você é vinculado à igreja, que você tem esse compromisso com a igreja? Eu comecei a falar para ele o que aconteceu na minha vida, na vida da minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, com a minha sobrinha, com a nossa, enfim, de maneira geral, os favores do Senhor sobre nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre nós, irmãos, não estaríamos aqui nessa casa de oração. Nós estaríamos já a 7 palmos, mas há muito tempo. Então, o temor que você tem, discrimina ele, repreenda ele, coloca na tua frente a palavra de bênção, de misericórdia, de salvação que o Senhor já tem falado na tua vida, porque é vitória no meio da igreja. Quando nós estamos atribulados, o espírito de acusação, de destruição, ele cresce. Mas nós, reavivados pela promessa do Senhor sobre nós, hoje faremos com esse espírito de tormenta, de acusação, como nós fazemos com uma bexiga. Nós vamos furar essa bexiga, e todos esses maus pensamentos, em nome do Senhor Jesus, serão esvaziados das nossas mentes nessa noite, para que a palavra tenha livre curso sobre nós. Recebamos essa palavra, irmãos. Tudo que começa, termina. Oxalá hoje seja o fim da tua prova. Oxalá hoje seja o dia que o Senhor fará brilhar um sol pleno sobre a tua casa, e nenhum mal sobrevirá sobre a tua casa. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.